Saudações a todos! Hoje iremos falar sobre a terceirização, principalmente sobre o novo enfoque trazido pela reforma trabalhista. Vamos dividir o vídeo em alguns tópicos para ficar mais didático. Primeiramente, vamos explicar os requisitos caracterizadores do vínculo empregatício. São 5 ou 4, dependendo da interpretação do profissional do direito. Eu creio que são 5, mas vamos a eles. Pessoalidade, alteridade, subordinação, habitualidade e onerosidade. Ou seja, o serviço deve ser prestado por uma pessoa física e insubstituível para a empresa. 2. A assunção dos riscos do empreendimento deve ser feita pelo empregador e não pelo empregado. 3. Deve haver uma espécie de hierarquia jurídica entre o empregado e o empregador. Ou seja, o empregador tem o direito de impor ordens ao empregado e o empregado deve acatá-las, sob pena até mesmo da configuração da demissão com justa causa. 4. O serviço deve ser habitual, ou seja, não necessariamente o empregado deve trabalhar todos os dias na empresa, no empregador, mas deve haver uma previsibilidade de horários. Deve ser possível eu encontrar o funcionário trabalhando naquela empresa em determinada situação. E por fim, o serviço deve ser remunerado, ou seja, o empregador deve receber por aquilo que prestar. Vamos falar agora sobre a terceirização. O que é a terceirização? A terceirização é uma espécie de contratação de um funcionário mediante uma empresa interposta. Vamos dar um exemplo para ficar claro. Vamos supor que eu seja proprietário de uma instituição de ensino voltada à prestação de serviços educacionais e eu precise de alguns funcionários para realizar a limpeza da minha empresa. Contudo, eu não quero ter a dor de cabeça de ter que organizar as questões trabalhistas e fiscais desses empregados. Então o que eu faço? Eu vou até a empresa interposta e firmo um contrato com ela para que ela disponibilize este trabalhador para prestar o serviço de limpeza da minha empresa. Ou seja, o vínculo está entre o terceirizado, ou seja, o funcionário, e a empresa interposta, porque eu não assumi a responsabilidade de pagar os encargos trabalhistas. Eu não quero ter essa dor de cabeça. Então, o vínculo, frise-se, é entre o terceirizado e a empresa interposta. A única fonte de informações que tínhamos antes da reforma trabalhista para regular esse tipo de prática era a súmula número 331 do TST, que proibia a terceirização das atividades fim da empresa e permitia somente a terceirização das atividades meio da empresa. Ou seja, se eu sou uma empresa que presta serviços educacionais, eu não poderia terceirizar professores, por exemplo, mas eu poderia terceirizar os profissionais voltados à área da limpeza, porque eles prestam uma atividade que não é a preponderante da minha empresa. A alteração trazida pela reforma trabalhista vai permitir a terceirização de toda e qualquer atividade da empresa, inclusive as atividades fim da empresa. Ou seja, com a alteração da reforma trabalhista, eu, instituição de ensino, poderia terceirizar até mesmo um professor. Contudo, mesmo que eu terceirize esse professor, eu tenho que ficar atento para que os elementos do vínculo empregatício não se estabeleçam. Ou seja, eu não posso dar ordens a esse professor, por exemplo. Eu posso substituir esse professor por outro, caso ele cometa uma falta, mas eu não poderia dar uma advertência, por exemplo. Então é uma situação extremamente complicada, pois em que pese ser possível a terceirização de toda e qualquer atividade, mesmo com esse cenário, o empregador deve verificar os requisitos da relação empregatícia. Ele deve manter uma certa distância do terceirizado e, caso haja o cometimento de uma falta por esse terceirizado, ele não deve advertir esse empregado, mas ele deve comparecer à empresa interposta para que ela faça a substituição desse funcionário, sob pena
de reconhecimento do vínculo empregatício, aí sim, entre o terceirizado e a empresa tomadora desses serviços. Então era isso que eu tinha a dizer sobre a terceirização, sobre o novo enfoque trazido pela reforma trabalhista. Se ficou alguma dúvida, poste os seus comentários abaixo. Se gostou do vídeo, eu peço que curta a nossa página do Facebook e se inscreva em nosso canal do YouTube. E um abraço a todos e que Deus abençoe esse nosso domingo ensolarado.